Alô? Alô? Então vamos dar início à nossa sessão da Câmara do dia 15 de setembro de 2025, 19 horas e 10 minutos, conforme o regimento da mesa de número 04/2022. Aqui quero fazer uma saudação às professoras, professores, também o ex-prefeito Flori, também que está aí nos visitando. Bem-vindo a todos para essa sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Terra de Areia. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido a nobre vereadora Elisete Gualdini para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Uma boa noite a todos e a todas. E a palavra, então, está em Salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Palavra do Senhor. Obrigado, vereadora. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata? Eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Festejos Farroupilha 2025. Convite. A direção, juntamente com o CPM da escola José do Patrocínio, sua equipe pedagógica e comunidade escolar, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para prestigiar os festejos Farroupilha da nossa escola, celebrando em homenagem às tradições e à cultura do povo gaúcho. Data 19 de setembro, local, Salão da Olaria, horário às 19 horas. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 185 de 2025. Terra de Areia, 9 de setembro de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar o espaço de plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 26 de setembro do corrente ano, às 14 horas, para realização de audiência pública, para dar cumprimento ao quanto determina o parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao segundo quadrimestre do ano de 2025. Ainda aproveito a oportunidade para convidá-lo aos demais vereadores a estarem presentes. Sem mais oportunismo me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara. Minhas cordiais saudações, atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 186 de 2025, Terra de Areia, 9 de setembro de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar o espaço de plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 26 de setembro do corrente ano, às 15 horas, para a realização de audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Ainda aproveito a oportunidade para convidá-lo aos demais vereadores a estarem presentes. Sem mais oportunismo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício Gabinete número 189 de 2025. Terra de Areia, 12 de setembro de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 56 de 2025. Sem mais oportunismo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 56 de 2025. Objeto: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 258.849,02. Sala de Sessões, 12 de setembro de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo ao projeto de lei número 56 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 258.849,02. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2025, com a finalidade de criar rúbricas orçamentárias para efetuar a aplicação de recursos que foram recebidos através de emendas parlamentares do governo estadual e convênios firmados com FNDE. A emenda parlamentar destinada para a Secretaria de Saúde totalizam em R$ 100 mil e referem-se a custeio das ações em atenção primária e, conforme plano de aplicação aprovado pelo Conselho Municipal, será gasto com manutenção de veículos utilizados para atendimento da população. Com a aprovação da Lei 2.914 de 2025, que criou o Programa de Apoio Incentivo ao Esporte, foi necessária a criação das referidas despesas para a aplicação da lei, que se dará através de auxílio a pessoas físicas e subvenções econômicas a pessoas jurídicas. Além disso, solicitamos a abertura de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos através do programa Escola de Tempo Integral do FNDE, conforme memorando de solicitação da Secretaria de Educação. Por fim, pedimos modificação orçamentária na Secretaria de Turismo e Cultura, com aumento dos recursos a fim de que sejam realizadas ações alusivas ao Natal no corrente exercício. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente. Obrigado, secretária. Também quero incluir na saudação o diretor de obras, Sadi, que está no nosso meio aí.
Não havendo nenhum orador inscrito, eu passo imediato para os líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada. Nenhum líder de bancada querendo fazer uso da palavra, eu passo agora, nesse momento, para a ordem do dia. Vamos aos projetos que nós temos aqui na pauta para votar. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 52/2025. Projeto de lei. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal de número 1492, de 29 de março de 2006. E o artigo 1º, alínea B, da Lei Municipal de número 2651-A, de 4 de maio de 2022, renomeando a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amândio Francisco Fagundes para Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Amândio Francisco Fagundes. Sala de sessão 5 de setembro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador querendo discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Agora aqui nós temos uma emenda modificativa do projeto de lei 53. Emenda modificativa 01/2025 ao projeto de lei de número 53/2025. Projeto de lei. Proponente, Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Altera o artigo 3º do projeto de lei de número 53, de 4 de setembro de 2025. Sala de sessão em 12 de setembro de 2025. Eu coloco a emenda em discussão. A palavra está por 5 minutos com o vereador Márcio para a discussão da emenda. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem no plenário hoje, uma boa noite. Até para esclarecimento do que tínhamos tratado na sessão passada sobre o projeto que vai em votação em breve, sobre a alteração do valor referencial para a categoria do magistério, eu propus, junto à comissão, e foi acatado, uma pequena alteração no projeto de lei. No projeto de lei original, o artigo 3º diz assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pois bem, aprovando hoje, será provavelmente enviada à prefeitura, e o prefeito faz a publicação amanhã. Então ele valeria a partir de amanhã. Então nós fizemos uma emenda junto com a comissão, eu, a vereadora Mônica, o vereador Pedro, a Mara e o Lucas, que estávamos nessa comissão de Constituição e Justiça. Eu propus, então, que nós fizéssemos uma alteração de que a lei vale após a sua publicação, mas os seus efeitos retroagem a 1º de setembro. Então, não vale a partir de amanhã,
para ficar valendo a partir do dia 1º de setembro, até para esclarecer para vocês qual alteração está sendo feita nessa lei, tá? Para ficar bem claro o que está sendo mudado nisso aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio. A emenda modificativa continua em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum mais vereador querendo discutir. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vem o projeto 53, essa aqui é a emenda. Processo de projeto de lei executivo municipal de número 53/2025. Projeto de lei. Proponente executivo municipal. Emenda. Altera o artigo 32 da Lei Municipal de número 1228, de 31 de março de 2024. Sala de sessão, 5 de setembro de 2025. Agora é o projeto. Algum vereador querendo discutir o projeto? Nenhum vereador... Desculpa. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Mônica por 5 minutos para discutir o projeto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas professores que enchem a casa, satisfação. Só trazer, então, aí que esse projeto que entrou na casa era muito esperado por todos nós, esperado pela classe há bastante tempo, né? Sabemos da importância dele. Hoje nós estamos saindo aí do valor que nós tínhamos de 1.443 para 2.131, que será o novo piso de terra de areia, mas não o piso do magistério federal, que nos é por direito, que hoje está em 2.443, né? Então, ainda assim, acredito que foi uma negociação muito importante, um passo importante do Executivo, até mesmo para poder alcançar os recursos do Fundeb, que nós precisamos atingir 70% de investimento do Fundeb dentro do magistério e dentro dos salários dos professores e demais pessoas que trabalham na parte pedagógica. Mas ainda assim nós continuamos com cerca de R$300 abaixo do piso federal. E quando a gente fala piso, a gente fala do início, né? Nós não estamos falando de teto, e do início. Então nós estamos muito longe de ficar bom. Ficou bom, mas a luta continua, nós precisamos sim seguir na luta e dizer que a gente espera, com certeza aqui, né, que o ano que vem, assim como foi passado, que vinha sendo negociado o escalonamento dos aumentos, que chegue até essa casa, porque com certeza será acolhido e votado com maior prazer. Então eu encaminho já, né, aí, de antemão a positividade para esse projeto. Obrigado, vereadora. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Lucas para discutir o projeto por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Nossa assistência hoje está bem lotado, está repleto de nossos professores. Então, primeiramente, falar um pouquinho sobre o projeto. A gente recebeu uma reivindicação dos colegas aposentados, né? E a gente trouxe que, como esse projeto trata só dos ativos e não dos inativos, e os professores que estão inativos estão cobertos pelo RPPS. Tem direito dentro da paridade, está tudo coberto na lei, dentro do RPPS, tudo certinho. Então não vai gerar nenhuma preocupação. A gente não colocou o artigo, porque se colocasse o artigo ele ia ficar fora de contexto. Porque a lei que trata sobre os ativos, só que o piso aplica para quem é ativo e inativo, desde que fez o concurso até 31 de dezembro de 2003. Então, quem tiver, e daí tem o quesito da paridade, que tem alguns que a gente já conversou ali, não vou
me estender nessa parte. Eu acredito que isso é importante e se a gente observar, a gente vem numa valorização de todos os servidores de forma geral. A gente valorizou o nível 1, 2, as categorias, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, atendendo motorista, merendeiro, as mais diversas classes do município no primeiro momento, que estavam bem defasadas, a questão de valores, tinha muitos que nem alcançavam o salário mínimo, a gente conseguiu fazer alcançar esse valor. Hoje, por espaço na folha de pagamento, a gente conseguiu repassar um valor circunstancial para os professores, que já é bem importante, a gente sabe, e conseguiu também cumprir com o que a gente tinha prometido de não mexer no plano de carreira. Então, a gente cumpre com duas promessas com os professores. A questão da valorização, também a gente conseguiu instituir o vale no município, que é importante também, hoje está um valor de R$500. Então, são tudo coisas que a gente vem ganhando, porque a gente faz o trabalho fora dos bastidores, né? Que é o credenciamento das escolas, o censo escolar com exatidão, botando as atividades extra classe. Então, são atividades e coisas que a gente faz para que permita ter o valor em caixa e ter o recurso. Então, hoje é um dia de comemorar a valorização da educação de Terra de Areia. A gente sabe que o trabalho dos professores é essencial. Não existiria educação se não existisse professor. E a gente sabe que a valorização salarial é importantíssima. Ninguém trabalha na educação precisamente pelo salário. Porque a gente sabe que se fosse ter que pagar em valores, seria muito mais que até o próprio piso nacional. Então, a gente sabe que faz por amor à camiseta, que tem a paixão por lecionar, e a valorização é importante, e o município de Terra de Areia está cumprindo com a promessa que a gente fez para vocês. Inclusive, promessa essa de campanha. Então, fico contente por estar conseguindo essa noite, e também cabe salientar e parabenizar a comissão. Porque foi um trabalho feito de forma buscando, né, os números, entendendo o executivo, sentando e conversando. Acho que uma conversa limpa e importante, né, que teve, olhando os dois lados. E, com certeza, o ano que vem, se a gente conseguir alcançar mais espaço na folha, a gente vem trabalhando muito nisso, com a questão dos condomínios e botando recurso no caixa, vai ter sim essa valorização salarial e a gente vai conseguir mais daqui, eu tenho certeza, daqui a um tempo, inclusive pagar mais do que paga o governo federal e estadual. É para isso que a gente vem lutando. Meu muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Lucas. O projeto pode ser discutido por 2 vereadores de cada bancada. Então, a bancada do MDB, eu coloco discutiu a emenda? Pode discutir, Eu coloco em discussão o projeto. Tu quer o projeto? Não? Desculpa, eu achei que tu discutiu foi a emenda, né? Exatamente. Tá certo. Bom, senhor presidente, colegas, primeiro eu gostaria de parabenizar toda a categoria dos professores. É essencial sempre, e tenho toda a minha trajetória na Câmara, eu digo que a união de vocês é que pode fazer essa força e posso fazer cumprir as coisas. Eu vou muito além, Lucas, eu acho que promessa de campanha, para mim, são palavras ao vento, independente de partido, não estou julgando nada. O que tem que ter realmente, independente do partido que esteja no poder, é o compromisso de gestão e fazer cumprir-se as leis. E é isso que está sendo exigido. E é isso que a gente está lutando, a bancada do MDB, a bancada do PP, fazer cumprir as leis. E nós temos uma lei que, gostem ou não gostem, infelizmente fere muitos gestores, a gente sabe disso, que não é fácil. É uma maratona para fazer cumprir muitas leis, inclusive essa do piso do magistério. A gente sabe que é dificuldade, que as despesas são grandes, que os recursos são poucos, mas tem algumas coisas que a gente não pode fugir. A garantia dos 70% da verba do Fundeb, né, vereadora? Não podemos fugir, é lei. E a gente tem que fazer isso ser aplicado. E eu gostaria de parabenizar a ação do governo municipal, na pessoa do prefeito Oswaldo e do vice Diogo, a Secretaria de Educação, que está hoje à frente, a Josi, à frente da pasta, toda a sua equipe, a comissão, que souberam conduzir esse diálogo para a gente conseguir pelo menos avançar.
É tudo que a gente quer? Não, ainda não. Mas é o que dá para fazer no momento e a gente tem que galgar passos para conseguir essa melhoria. Nós não podemos esquecer, caros professores, os da ativa. Pensem daqueles que estão lá no fundinho, lá, ó, que chegaram bem antes de vocês. Eles estão inativos, mas eles já tiveram na sala de aula também. E precisam ser olhados com carinho também, porque logo, logo serão vocês que estão na ativa, que estarão na inatividade. E nós não colocamos, até como bem falado, o Lucas propôs, a gente conversou nas comissões, para colocar um artigo na lei que veio para mudar o fator referencial, só que não tem nada a ver com o assunto. A lei era específica para trocar o valor referencial para fazer o cálculo da remuneração do quadro profissional. Não trata nenhum plano de carreira, nada com ativos ou inativos, ele simplesmente muda o valor referencial. É esta a lei. Nós temos sim que verificar o que pode ser feito para melhorar e para dar essa paridade, essa equidade na remuneração de todos. Porque se a lei não previa, ou se ela teve um corte, né, como teve essa corte, até falar, Lucas, que é a questão da a portaria de nomeação tem que ser até 31 de dezembro, né? Não é o concurso. Quem fez o concurso até 31 de dezembro, acho que é... Bom, mas é nomeação. Eu acho que é a nomeação. Mas o que a gente tem que saber, gente? Que tem pessoas aí que foram nomeadas depois. Né? A gente também tem que prestar atenção nisso. Porque o tempo passa, as pessoas vão se aposentando, vão chegando à idade de aposentadoria e precisam ter um olhar específico também. Então, gostaria mesmo assim de parabenizar a todos os envolvidos por esse passo dado. Que não seja o único. Caros professores, estamos aqui na Casa Legislativa à disposição de vocês para estender esse diálogo. Despido de qualquer partido, de qualquer ideologia. Nós estamos aqui para lutar pela categoria e o cumprimento das leis federal, estadual e municipal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio. E o projeto ainda continua em discussão. Algum vereador querendo discutir? A palavra está com o vereador Pedro para discutir o projeto por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, em especial a todos os professores aqui presentes. Realmente uma sessão muito feliz, muito alegre. E eu, um tempo atrás, eu vi um vídeo na internet onde dizia que um jogador de futebol, quando faz um gol, ele comemora. Mas é o trabalho dele. E que um carteiro, quando entrega uma carta, ele não poderia comemorar, porque essa é uma obrigação dele. De certa forma, estou feliz hoje, eu digo isso, porque ver vocês aqui, neste plenário, por um direito que já era de vocês, isso para mim me entristece. Porque, na verdade, esse aumento de 15% que vocês hoje comemoram, na verdade já teria que ter sido pago isso há muito tempo. Né? Não haveria necessidade. Que bom que vocês estão aqui, mas não haveria necessidade de estarem aqui por causa de salário. E hoje isso só é uma realidade, não pelos gestores, não pelos vereadores, mas sim por vocês. Muitas vezes políticas públicas acontecem e existe falas romantizadas, algumas questões que tornam, né, a gente pai da criança. E neste projeto não existe pai da criança, porque o pai e a mãe da criança são vocês, professores. Vocês fizeram o trabalho de vocês, as equipes diretivas, fizeram todas as informações necessárias, existiu um aumento de arrecadação. Hoje o Fundeb, ele é destinado 70% a pagamento de professores, isso é uma obrigação federal. Então o que acontece hoje aqui não é porque A ou B fizeram alguma coisa, é porque vocês, professores, fizeram acontecer. Eu gostaria aqui de parabenizar vocês, e isso só está acontecendo hoje, porque como os aposentados estão aqui hoje, existe um parcelamento no fundo, no nosso RPPS, por falta de capacidade ou conhecimento dos gestores.
Hoje a gente está pagando uma dívida que não é nossa, mas o município paga todos os meses. E talvez isso poderia, né, dar uma garantia, dar uma segurança maior aos nossos aposentados. Mas esse é o legado que fica. Uma gestão de qualidade, uma gestão de responsabilidade e a segurança, que vocês vão trabalhar e vão receber, e vão se aposentar e vão receber também. Isso fica notável na data de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Este projeto aqui nós estamos falando, mas na verdade quem tinha que estar aqui aprovando e dizendo sobre ele eram vocês, porque só está acontecendo porque vocês fizeram o trabalho de vocês. Então, a bancada do MDB ela é mais do que favorável a esse projeto e parabenizo todos os envolvidos, a comissão, a todos os professores, né, por essa união. A gente ouviu que os professores não são unidos e eu afirmo a vocês que não é a minha opinião. A minha opinião é o contrário. Vocês têm unidade e o resultado está aqui hoje. Hoje é 15% e tenho certeza que é o primeiro passo, porque amanhã vai ser ainda mais e, como foi falado aqui, esperamos superar o piso até nacional. Obrigado. Obrigado, vereador Pedrinho. Encerrou, então, a discussão do projeto e nós vamos agora à votação do projeto. Eu coloco o projeto do Executivo Municipal de número 53/2025, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade, juntamente com a emenda. Nesse momento, eu quero incluir na saudação também a nossa secretária da Educação, que eu me esqueci. Secretária, me perdoa, secretária. Secretária da Educação, a Josi. Bem-vinda, Josi. Processo de projeto de lei, Executivo Municipal de número 54/2025. Projeto de lei. Proponente Executivo Municipal, emenda. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 4.960.000. Isso aqui está errado aqui. Não, é que está escrito, está errado aqui, é escrito aqui. 4.967.000 é o projeto. Coloco o projeto em discussão. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir o projeto, eu coloco em votação e depois peço para arrumar isso. Aprovado por unanimidade. Nós temos aqui mais uma emenda modificativa, 01/2025, ao projeto de lei 55, que está aqui o projeto de lei. Proponente Executivo Municipal, emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei municipal de número 55, de 5 de setembro de 2025. Sala de sessão em 10 de setembro de 2025. Eu coloco em discussão a emenda modificativa. Algum vereador quer discutir? Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vem o projeto. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 55/2025. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Sala de sessão, 5 de setembro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto?
nenhum vereador quer discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade e a emenda acompanha o projeto. Passo nesse momento ao espaço para explicações pessoais. A palavra está com os senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem no plenário e também que estarão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite a todos. Novamente, agora já aprovada a lei, né? Agora vamos esperar a ação do Executivo, né? E, vamos assim, realmente comemorarmos esse passo. Um primeiro de alguns que ainda virão. E, como eu frisei antes, o que depender de mim como vereador, estou à inteira disposição de todos vocês, para que a gente possa abrir sempre o diálogo e ir em busca daquilo que eu já citei em outras sessões. E antes eu não falei, né, porque era discussão direta do projeto, mas hoje a minha esposa está aqui presente na sessão, né, ela também veio lutar um pouquinho pela categoria dela, né, professora também. E como eu disse, a gente sabe, quem convive, quem tem na família professores, quem convive, a gente sabe do desgaste. E vocês merecem, no mínimo, a atenção, o diálogo, a disposição para fazer cumprir as leis. E isso, como bem o Pedro falou, né, Pedro? A gente que já é vereador de mais de um mandato, vem acompanhando esse desgaste que há, né, da questão da luta por uma coisa que deveria ser tratado como normal. Se há uma lei, aumentou o piso federal, deveria ser aplicado. Talvez não deveria nem ter discussão para isso, né? Mas infelizmente, e não estou aqui defendendo o governo nenhum, porque eu não estou aqui também para só apontar os erros, estou aqui para juntos lutarmos para que a gente consiga achar as soluções. Que não adianta achar culpados. Se nós acharmos culpados, vamos estar culpando um outro e nós vamos estar culpando talvez nós mesmos. Porque às vezes, gente, foi o que eu falei antes para vocês, a união. Porque às vezes a nossa omissão, ela nos traz isso também. A falta de lutas, a falta de empenho, ela também pode trazer isso. Então, fico muito feliz por poder participar de mais uma luta, de mais um diálogo. A gente teve há pouco tempo atrás, aí, alguns professores sabem muito bem, onde tiveram aquelas mudanças, né, aqueles pequenos cortes, que era para ser só aquele, mas nós temos que achar uma coisa que seja boa para os dois lados. Não existe, não vai existir, gente, qualquer coisa que seja bom só para o executivo, ou alguma coisa que seja boa só para o funcionário. Tem que ser bom para os dois lados. E nós temos que achar essa mediação. E para isso, eu me coloco também à disposição por essa luta. Nós tivemos aqui, na sexta-feira, junto com alguns vereadores, junto com o Executivo Municipal, junto com algumas pessoas da comunidade, a presença do deputado Luciano Silveira, nós tivemos uma reunião, né, que tratava de uma audiência pública, referente aos serviços prestados pela CE Equatorial. Na oportunidade, a gente teve oportunidade de falar, expressamos os nossos anseios e os anseios da nossa comunidade com os problemas gerados pela ineficiência dessa empresa que tem a concessão de energia pública no nosso litoral norte, que é um clamor não só de Terra de Areia, mas de todos os nossos municípios.
Está aqui o ex-prefeito Flori, a qual também tive o prazer de, alguns dias atrás, ter uma reunião, inclusive, no município de Itati, sobre o mesmo tema, não sobre a CPI, mas sobre o mesmo tema dos problemas que estão sendo gerados devido à falta de atendimento da Equatorial. E, às vezes, pequenos problemas que a gente não notava antes, porque nós tínhamos um escritório regional que atendia a gente. Às vezes poderia até demorar um pouquinho, mas não tanto quanto demora hoje. E hoje a gente vê gente com problemas queimando equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos domésticos, gente com 5, 7, 10 dias com falta de luz, qualquer vento que dá, cai a chave da luz, o fusível, né? Cai e as pessoas ficam às vezes 2, 3 dias por causa só de levantar um fusível. Então, nós relatamos tudo isso e o deputado Luciano Silveira, né, prontamente, junto à sua equipe, anotou, levou essas reivindicações para explanar essa reivindicação também junto à CPI na Assembleia Legislativa, para cobrar do governo do Estado a fiscalização e para cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas contratuais. E é o que nós precisamos, essa efetivação, né, o quanto antes, porque é extremamente necessário. Nós tivemos também, no dia de ontem, né, o pedal solidário da APAI, parabenizar a APAI, a direção, a presidência, ao executivo municipal, aos secretários municipais de todas as pastas, mas principalmente parabenizar aos terrareenses, porque nós, cada vez mais, nós terrareenses, com esforço de todos mesmo, estamos sendo reconhecidos em muitos municípios como o melhor pedal solidário de uma instituição por causa do acolhimento e da prestatividade que as pessoas têm. Tantas pessoas que se envolvem de forma gratuita em prol de uma causa extremamente necessária, que temos todos realmente que abraçar, mas Terra de Areia está sendo um grande exemplo. Grande exemplo mesmo. Mais de 600 ciclistas inscritos. Um evento lindíssimo, que sempre fica marcado para a história e pedindo, né, que o próximo seja melhor ainda. Gente, porque não é só a questão de um pedal. É a questão de famílias, de vidas, de pessoas que frequentam a entidade APAI. Para os que ainda não conhecem, vão lá fazer uma visita. E vejam a realidade daquela instituição e vejam o que aquela instituição faz no nosso município, não só no nosso município, atende gente dos municípios vizinhos aqui também. E é necessário nós melhorarmos ainda mais. Até hoje, em conversa com o prefeito municipal, estivemos ali, que o executivo repassou agora, né, uma van 0 quilômetro. Uma van 0 quilômetro, por intermédio da Secretaria de Educação, uma van 0 quilômetro por transporte dessas crianças especiais, desses alunos especiais. E, inclusive, citávamos ali, junto do recebimento da van, o planejamento para ter junto à APAI do Teacole, que é um programa estadual, que visa melhorar ainda mais e realmente acolher, não só as crianças, os jovens, os usuários, mas também as famílias que ali são envolvidas. E eu posso dizer com bastante propriedade, gente, porque eu tenho um filho que frequenta ali e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Porque o meu filho, ele é especial. Especial porque ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas deficiências, mas é uma criança como qualquer uma outra. E sabe do que ele precisa? Precisa de acolhimento. Ele precisa que vocês aprendam, e que eu aprenda cada vez mais como pai, a saber como lidar com as adversidades do dia a dia, que ele tem ou que ele virá a ter. Por isso, a importância da gente ter uma entidade com capacidade para receber essas pessoas, profissionais capacitados para poder atender essas pessoas, e o principal, principalmente para as famílias mais vulneráveis do município, que é onde tem o maior problema. Primeiro, problema de aceitação dos pais. Segundo, problemas financeiros para poder custear qualquer tratamento, que é muito difícil e é muito caro. Mas se nós tivermos
uma sociedade unida, em prol de uma causa, o legislativo, o executivo, que invistam em políticas públicas necessárias para o funcionamento de uma entidade, como a que nós temos aqui, nós certamente poderemos dizer, estamos no caminho certo, para a evolução como seres humanos, como pais, como sociedade. E aí esse fica o apelo para todos vocês. Participem, participe, comunidade. Vamos nos unir, que a PAI precisa muito e cada vez mais. O que antes era simplesmente um número aleatório, hoje é uma realidade com um grande índice. Autismo. Não é modinha, como alguns falam, é modinha ter um laudo do autismo. Tem alguém na sua família, investigue um pouquinho mais, vá atrás um pouquinho mais, aprenda mais. Aí tu vai saber o que é modinha. A modinha pode ser realmente a falta de acolhimento, né? Então, vamos acolher, né? Só para encerrar, senhor presidente, nós temos aí, nesse próximo final de semana, 19 e 20 de setembro, o churrasco Farroupilha, né? Promovido pelo CTG Porteira do Litoral e pelo município de Terra de Areia, onde teremos participação das escolas, inclusive. Então, deixar a nossa comunidade o convite para comparecer até o CTG Porteira do Litoral nesse próximo final de semana. Próximo final de semana é na sexta já, né? Então, na sexta e sábado, dia 19 e 20, ao CTG Porteira do Litoral, onde nós teremos o nosso churrasco gaúcho, haverão palestras, encontros. Vamos divulgar nosso regionalismo, nosso tradicionalismo, que também é importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Márcio. E a palavra continua ainda com os vereadores para explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está por 10 minutos com a vereadora Mônica. Bom, boa noite a todos, né, colegas. Estamos bem felizes mesmo com o aumento que foi concedido à categoria. Dizer que queríamos ter tido essa facilidade de acolhida e escuta lá em 2020 também, que quem participou diretamente sabe o quanto nós tentamos. Tivemos na casa, não fomos ouvidos, quase que imploramos para ser ouvidos, né? E um dia viemos até sem luz, não tinha luz, e nós fizemos uma reunião no finalzinho assim, para que nós conseguíssemos o aumento. Então, dizer que hoje é motivo sim de alegria, a gente sabe que a gente está longe de ficar bom, mas quando a luta chega assim nesse ponto, que já não tinha mais alternativa, né, se vinculou o aumento aí, a mudança do plano de carreira, né, ainda não entrou o plano de carreira para nós, mas a gente viu como foi necessário logo se dar o aumento aí, para que a gente consiga atingir os índices do Fundeb, porque nós já estamos aí em setembro, tem mais 4 meses só, né, e esse valor precisa atingir os 70%. Então, a gente sabe que foi necessário, mas lembrar ainda que o plano de carreira não veio para casa, né? Então, não passou por aqui. E lá em janeiro foi condicionado o aumento, a mudança no plano de carreira, né? Só que ele ainda não veio. Então, só para deixar claro, né, que esses recursos precisam ser gastos dentro do Magistério Municipal, que são recursos do Fundo, né, Desenvolvimento da Educação Básica, que vem direto do governo federal, destinado pelo número de alunos que nós temos. Então, a gente está bem feliz, sabemos que ainda falta bastante, continuaremos a luta, como sempre foi. Também dizer que o pedal, né, da PAI foi um espetáculo, né, um evento grandiosíssimo, né? Faço minhas palavras do Márcio, né, essa iniciativa, né, e o quanto é necessário esse olhar para uma instituição filantrópica que é a PAI, ao qual já trabalhei lá dentro. A gente sabe que é bem difícil os recursos, tudo aquilo que é angariado
é muito importante, né? Principalmente agora na tentativa aí da implementação do programa Te Acolhe, que é um programa que a gente, né, até tínhamos aí, era uma das iniciativas aí da bancada, né, do Progressistas, né, se tivesse chego, né, ao governo, a implementação desse programa, porque a gente sabe aí que nós já temos em Osório, que é um governo em Capão da Canoa, que é um dinheiro que vem do governo estadual, que é um programa do governo estadual, e que com a comprovação do número X de autistas, né, no município, começa a vir um recurso para a contratação de profissionais nessa área, né? Também lembrar que esse final de semana aí nós tivemos a abertura aí da Copa do Vale, tivemos a participação aí de 2 equipes da casa, né, que foi o Guarani lá da Sangafunda, né, Joso? E o Júlio, né, Lucas? Ninguém ficou triste, foi 1-1, tá bom, né? Que foram os times de Terra de Areia, então nós tivemos a abertura, parabenizar. Foi um jogo bem bonito, foi um espetáculo, né? A Séstia também estreou aí no Serra Mar, né, em Capivari, infelizmente contra o Minuano, né, acabou perdendo de 2-1, não era o que nós queríamos, né, queríamos que tivesse estreado com pé direito, mas a gente acompanha, né, parabenizar as equipes, está representando o nosso município, e eu acredito que não só o município de Terra de Areia, acho que a Séstia traz aí a representatividade de todo o Vale, Três Forquilhas, Itati, né, e Terra de Areia, também ali a praia, Curumim, né, Mara? Então, parabenizar, que a gente sabe que é uma competição bem difícil, mas bem importante, que a gente ficou, né, e lembrar essas equipes aí dessa representatividade. No mais era isso, agradecer, convidar os colegas sempre que necessários, né, e precisar e trazer alguma pauta, a gente está aqui para isso, para ajudar, para representar, para ser voz que muitas vezes a gente quis ter e não tinha, e eu sempre vou me colocar à disposição para ser essa voz, tá? E não por bandeira política, por bandeira da classe, tá? Sempre foi uma luta já de muitos anos, e quem trabalhou e sabe, né, estava junto aí, que o quanto a gente lutou, inclusive para que não fosse aprovado um plano de carreira que acabaria com a classe. Volto a dizer, eu tenho as 87 assinaturas lá, e comprovo quem assinou e quem não assinou. Então, lá fica evidente quem estava a favor e quem não estava da classe. Eu tenho todos eles assinados lá para retirar o projeto que derrubava nosso plano de carreira, acabava com a possibilidade de hoje estar pagando um piso salarial aos professores, porque ele extinguia o nível 1 também. Então, esse é a verdadeira luta, aquela que às vezes é feita em silêncio, sim, mas que a gente sabe quem que, né, luta realmente. Então, fica aí meu muito obrigado, parabéns a todos aí por a aprovação do projeto, e agradecer a todos os vereadores que acolheram e votaram também por isso, tá bom? Boa noite a todos. Tá bom, então ouvimos a vereadora Mônica, e a palavra continua ainda para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos para explicações pessoais. Boa noite, colegas vereadores. Agora, no espaço de explicação pessoal, a gente pode explanar mais sobre os assuntos, né? Primeiramente, falar do projeto aprovado hoje à noite. Eu acredito que é uma construção, né? Lá atrás a gente teve, apesar da colega aqui falar da questão do diálogo, eu acredito que teve um diálogo, sim, a gente foi conversado, foi ouvido. Eu acredito que para a gente chegar em muitas coisas que a gente tem hoje, foi uma caminhada. Lá atrás a gente sentou, conversou, onde todos os professores, foi uma construção entre Câmara, Executivo e os professores, para chegar, hoje, a gente conseguir ter esse ganho de valores que a gente tem. Então, são coisas importantes, foram sentados, escutados,
naquela vez, agora foi discutido, foi feito o valor, mas uma coisa que é importante, que tem que salientar, é o trabalho bem feito. Que se hoje a gente tem recurso e tem espaço na folha, e é porque foi feito um censo escolar de qualidade, onde foi buscado todos os alunos, incluídos no censo escolar, foi incluídas as atividades extra classe, e por mais que na sessão passada, vereador Márcio, tu falou que a gente não pode responder por aquilo que não participou, né? Mas eu vejo que cabe dizer que se de repente lá atrás fosse sempre o censo bem feito, fosse um censo fidedigno do que a gente tinha em sala de aula, de repente a gente já conseguiria ter dado esse valor antes. Porque quando a gente pegou, por incrível que pareça, quando o município passou da gestão anterior para a nossa, a educação infantil não tinha cadastro. Nós não tínhamos cadastro da educação infantil. Tinha poucos alunos cadastrados, a gente tinha mais de 60, então a gente tem que fazer essa busca, que foi feita toda uma reestruturação da educação infantil e ainda precisa fazer muito mais. Estamos batalhando para ter uma escola de educação infantil, para a gente conseguir sair dos prédios locados e dar melhor condições para os nossos alunos. A gente já buscou até uma terceirização para poder acomodar. Então são esses detalhes que tem que ser lembrado. São erros que aconteceram que não pode acontecer agora. Tem que o censo continuar sendo bem feito, informar tudo direitinho para o governo federal, porque essa é a prestação de conta do Fundeb, para vir um recurso. E o censo é feito de um ano para o outro. Então, se um ano deixar de ser mal feito, o valor cai. Então, é importante dizer isso. Então, se o trabalho está sendo bem feito, se hoje a gente consegue devolver um salário digno, porque o censo escolar foi bem feito. Então, isso é importante. Essas coisas são importantes de salientar. Também salientar, e na semana passada a gente falou sobre a questão do repasse da inflação, né? Por mais que seja obrigação nossa, nós como gestores, e a gente está do lado do governo, a gente é situação, por mais que a gente... eu comemoro quando a gente consegue repassar esse recurso. Porque já teve vez que não foi repassado. Então, são coisas importantes que tem que deixar claro, porque são batalhas que a gente tem. E se hoje, e isso eu vou dizer sempre, a gente tem espaço na folha, foi porque a gente buscou empresa para estar no município, a gente conseguiu trazer a lei dos condomínios, tem condomínios instalados aqui, mais ali na frente. Por que quando eu falei no projeto, aqui na discussão do projeto, que eu tenho certeza... Eu tenho certeza que vamos conseguir pagar um valor melhor para todos os funcionários, não apenas para os professores, porque a gente está fazendo o dever de casa, buscando recurso e botando para dentro do caixa do município. Porque para fazer a justiça social, não tem outro caminho. Tem que ter recurso no caixa, tem que ter empresas investindo em terra de areia, tem que ter condomínios, para que a gente consiga ultrapassar essa barreira. E hoje eu fico contente que com essas políticas públicas, com leis aprovadas aqui na Câmara de Vereadores e propostas pelo Executivo Municipal, a gente vai estar conseguindo ultrapassar essa barreira. Então, findado essa questão do projeto dos professores, uma noite que me deixa muito feliz, e mais na frente a gente vai ter um concurso público, a hora que a gente terminar ali, junto com a comissão, a questão do plano de carreira, mas logo aí a gente vai ter um concurso, que a gente precisa, estamos bem defasados, temos muitos contratos, e precisa a gente fazer esse concurso para preencher esse nosso quadro de servidores, das mais diversas áreas. E também tivemos essa reunião importante, Márcio, e fico aqui contente, Pedro, da gente ter uma liderança do litoral, preocupado com a gente, Luciano Silveira, que é de Osório, e se preocupa com as pautas do litoral. E é importante, a gente tem... nós do MDB somos agraciados, né, com duas lideranças importantes, tanto o Alceu como o Luciano, que conhecem a nossa realidade, conhecem como a palma da mão deles, e vou dizer assim, vou usar esse termo, que o fundo de quintal da casa deles é o nosso litoral. Aqui as lideranças que são
E digo que não tem outro partido que tem um deputado federal e estadual como liderança. Então, foi importante, foi feito um relato bem da atual situação, todos os vereadores puderam fazer uso da palavra, trazer realmente uma situação que se tornou insustentável, né? A gente acreditava que com a questão da privatização e teria mais investimentos, que teria esse retorno mais rápido, mas na realidade isso não está acontecendo. Então, por isso que está tendo essa cobrança e nós, como políticos, temos que cobrar para que as coisas aconteçam. Tivemos um final de semana aí repleto de eventos. Né? Oi, mas era coisa. Né? Tinha sexta-feira, iniciamos nosso campeonato de salão. No domingo, como os colegas já falaram aqui, a estreia da SESC no Serrimar. Também tivemos a abertura da Copa do Vale e o Passeio da Pai. Então, bastante eventos, isso mostra a importância, né? E a Copa do Vale para a região, que movimenta, e é bacana, é um campeonato que deixou alguns anos de ser feito, a questão da pandemia, e agora voltou e tem que voltar para ficar, que é importante, porque movimenta a região, movimenta a economia nossa local. A gente vê que lá na Aliança tinha bastante gente na beira da tela, consumindo, olhando o jogo, então isso que é importante, essa movimentação que está tendo. Então, o vereador Márcio já falou sobre os eventos aqui que teremos no final de semana, também teremos o Brasil e Paraguai, no sábado de manhã, um evento tradicional aqui da nossa cidade, onde que jogam os jogadores de 50 a mais que estejam inativos, né, Márcio? Que não, é bem bacana, é um encontro de amigos que muito tempo não se viam, então depois vai ser feito lá no CTG uma confraternização, então a gente convida a todos, vai ser sábado de manhã aqui na SESC, né? E depois vão ir para lá. Então, é no Aliança? Tá, então, isso, então, corrigindo, é no Aliança. Às 10 da manhã no Aliança e depois a gente vai lá para o CTG. Então tá. Então fica o convite para a nossa comunidade e quero agradecer a presença de todos vocês e a nossa casa está sempre aberta, de portas abertas para receber a nossa população, nossos professores. E é importante, e quero dizer aqui, a participação. Porque isso nos deixa grato quando vocês vêm e participam da sessão. Porque vocês podem ter certeza, todas as coisas que acontecem no município, no âmbito do executivo e do legislativo, passam por essa casa. São discussões como essa que fazem o nosso município crescer e nos engrandece como população. Discussão importante, onde que a gente bota os fatos, cada um tem uma opinião diferente de certas situações, mas a opinião de todos nós 9 é o que seja o melhor para a Terra de Areia. O melhor para um município que continua crescendo, que tem se mostrado aí um expoente do nosso litoral. Então é para essas discussões que a gente tem que ter para tornar a Terra de Areia cada vez melhor. Então desejo a todos uma boa semana e muito obrigado. Ouvimos aí, então, o vereador Lucas, e é muito boa a casa cheia, assim, né, porque até parece que eles falam mais bonito, né, eu acho que a esposa do Márcio, a Karina, está aí, o Márcio falou bonito também, né, eles vão à tribuna e no Rio Lucas, né, eu quero incluir na saudação a professora Zete, que já foi vereadora dessa casa, foi a presidente dessa casa, na época eu fui vice dela. Professora Zete está ali. Desculpa, Zete, agora que eu estou olhando assim, né? A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. Peço a palavra, presidente. A palavra está com o vereador Josué por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que se fazem presente a essa casa nessa noite, aos professores. Realmente, só complementar o quanto que nos alegra, né, professora Mônica, em realmente
a gente conseguir passar esse projeto por unanimidade, né, dar esse aumento mais do que merecido, que a gente não está fazendo nada por vocês. Vocês só estão buscando e colhendo o que é direito de vocês, que na verdade é muito mais do que isso. E eu penso e acredito que precisam vir coisas muito melhores para vocês ainda, né? Como já falei na sessão anterior. Parabéns para vocês, parabéns pela presença e que continuem sempre unidas com essa bandeira levantada, buscando o que é o direito de vocês. Que continuem sempre assim. Como o vereador Márcio falou, nós estamos aqui sempre à disposição do que depender de nós para caminhar junto com vocês, para ajudar no que for preciso. Tá, gente? Também falar um pouquinho, primeiro, citar aqui o nosso ex-prefeito do Itati, Flori, né? Seja bem-vindo, Flori. Hoje assessor do deputado Joel, né? Também tinha visto o Bismarck ali, eu acho que de repente deu uma saidinha agora. Assessor do nosso senador Heisen, também, né? Então, pessoas importantes também hoje presentes nessa casa. Quando a gente fala de presença, né, de deputados no litoral, a gente vem formando algumas parcerias e a gente vem fazendo coisas diferentes que precisam ser feitas. Eu sempre falo que tudo que a gente vê que não vai dando bons resultados na vida da gente, dentro da casa da gente, no trabalho da gente, na vida política, a gente precisa mudar decisões para que coisas diferentes começam a acontecer. Porque se a gente continuar sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma roda, a gente vai voltar sempre para o mesmo lugar. Então, a gente também fica contente pela parceria que vocês têm, bancada, MDB, com deputados como o vereador Lucas aqui citou. Tem parcerias fortes, sim, com deputados do MDB, e isso é legal, isso nos alegra, porque todo mundo ganha com isso. Mas nós também temos parcerias legais, também temos parcerias fortes. Inclusive, hoje está aqui um cara, né, que é assessor do deputado Joel, muito presente. Tivemos agora aí no município de Itati, poucos dias atrás também, uma audiência pública, relação quanto à Equatorial, né, sobre o problema que a gente vem enfrentando, todos nós moradores, né, não é só o nosso município, são vários municípios. Situação precária, não tem manutenção, não tem poda de árvore, postes caindo. O vereador mesmo falou esses dias, a família de amigos na volta dos postes em terra de areia é muito grande, né, não é nem pé de amigo mais. E a gente vem batalhando, vem buscando, vem fazendo parcerias com esses deputados. A gente também tem o deputado Marcos Vinícius, que é muito presente. A assessora Ana está sempre junto com a gente. O Marcos Vinícius é relator, inclusive, né, nessa questão aí da audiência com a Equatorial. Então, são parcerias que a gente vem fazendo para fazer com que o nosso município evolua. Qual é que é o nosso objetivo? É somar, enquanto estamos aqui, quanto a vereadores, a gente somar, né, vereadora Mônica, para que a gente consiga fazer algo de bom para a nossa comunidade. O intuito todo de a gente conseguir chegar até a coragem, digamos assim, de dar o nome, de participar de uma eleição, é a gente fazer algo para somar no nosso município. Senão não tem outro intuito, né? A gente quando que está aqui, eu tenho falado, e é uma coisa que às vezes a gente não entende, nós parlamentares, muitas vezes, nós somos funcionários do povo, né? Nós somos funcionários de vocês. A gente precisa ouvir, trabalhar para vocês. E isso não pode nunca ser confundido, né? A gente precisa legislar pela população. Como eu estava falando aqui também, tivemos diversos eventos na nossa cidade, né? Tivemos a abertura do campeonato de salão, tivemos o pedal solidário da PAI, tivemos a abertura da Copa do Vale, né? Entre outros. Mas a abertura da Copa do Vale é na qual do futebol que eu mais participo também, tive lá desde manhã já presente também. Gente, além de ser atleta, né, ô Lucas? Atleta do Júlio também, né? A gente também se envolve na organização, então também dá bastante trabalho. Tivemos uma baita abertura, Copa do Vale, onde que inclui os 3 municípios, né? Terra de Areia, Itati e 3 Forquilhas. Eu acho muito bacana essa Copa do Vale, porque realmente é uma integração entre os 3 municípios,
né? Se torna uma grande família e aproxima muitos 3 municípios. Isso é legal. Lá tivemos jogo de manhã, tivemos almoço meio-dia, né? De tarde a gente participou do nosso jogo. De tarde fomos se divertir e fazer o nosso futebolzinho também. O vereador Márcio também citou, agora teremos, no final de semana que vem agora, teremos o churrascão no CTG. Terá uma cavalgada aqui, né? Na qual eu também participo, vai ter a cavalgada na cidade. Né? Eu estendo o convite aí para os amigos, inclusive para o Flori, que eu sei que gosta de uma cavalgada também, né, Flori? Já faço o convite aí, e para todos que quiserem se fazer presente, vamos levar a chama até o CTG, fazer uma cavalgadinha lá, depois terá um almoço lá, para nós nos divertir lá um pouquinho. Tá, gente? Então era isso a minha contribuição hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Deus abençoe. Ouvimos lá então o vereador Josué. E a palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Pedro por 10 minutos para explicações pessoais. Lucas? Está focado ali. Boa noite, presidente. Novamente aos professores. Sentado ali ouvindo um pouco, né, dos relatos desta noite. Realmente uma noite importante. Reforço, né, o que todo mundo falou. Além deste projeto importante que votamos hoje, durante a tarde nós, aqui do lado, na Prefeitura Municipal, tivemos o recebimento de uma van 0 km, né, secretária Josi, que vai fazer a alteração, né, a troca para a nossa PAI, né, acho que ainda finaliza esse evento de domingo, né, esse grande evento que aconteceu no domingo, finaliza, né, com essa van que vai atender com mais qualidade os nossos alunos que tanto precisam. Além da van, também aconteceu na data de hoje a assinatura do convênio com a PAI, do repasse que a Prefeitura faz todos os meses, né, então com considerável aumento, né, que faz com que a PAI consiga arcar com seus custos mensais e que não dependa, né, de outras formas e que consiga dar esse atendimento para os nossos alunos. Eu acho que a tribuna aqui é um debate interessante, porque aqui nós colocamos a nossa opinião, a gente escuta a opinião, né, dos nossos colegas, e a gente tem essa possibilidade do embate, do debate, enfim. E quando a gente fala, né, a vereadora Mônica citou aqui o ano de 2020, que os professores não foram recebidos como deveriam ser, eu acho que durante esses 18 anos de gestão, o vereador Márcio citou, somos vereadores já indo para o 3º mandato, nós tivemos alguns acertos, né, vereador Lucas, e muitos erros dentre eles. Né, para a classe de vocês, a gente fala sobre o piso, em 8 anos a gente não conseguiu atingir, isso foi um erro da nossa administração. Para quem está aqui, professora Cida, a nossa escola de educação infantil não saiu, né, então foi um erro que nós cometemos, e esse erro não é do Aloísio, não é do Oswaldo, esse erro é de toda a administração. Eu fui vereador de gestão, eu fui secretário da gestão, e esse erro eu compartilho com os meus. Porque eu acho que a política é isso, né? Prefeito Flori está aqui, não somos do mesmo partido, somos agraciados da mesma região, muitas vezes ouvi elogios da tua administração, e é isso. Né? A administração ela se faz com dificuldade, faz com aquilo que a gente tem nas mãos, e a política pública ela acontece. Mas eu acho que quando eu, como vereador, eu digo que da coisa boa, eu estava junto, que o meu partido conseguiu, que eu fiz, né, que eu estava lá, que a coisa aconteceu, eu me coloco do lado, isso é legal, né? Faz parte do processo. Só que agora, quando o erro ele acontece lá atrás, no qual eu fiz parte desta administração, eu começo a ficar um pouco preocupado, porque a gestão não é isso, ela não se vive só de dias bons.
ela se vive de problemas e adversidades. E hoje, tendo este 15% de aumento e recebendo a Vandapai, me traz uma lembrança, essa assinatura desse convênio. Nós vivemos 8 anos sem o piso do magistério, mas nós assumimos em 2017 a própria APAI com 3 meses de salário atrasado, por falta de um repasse. É uma decisão administrativa, é uma questão de gestão, enfim, mas é uma realidade que nós encontramos. 3 meses, não de aumento, sem salário. A APAI não tinha salário. Inclusive essa van que nós estamos trocando, a APAI não tinha transporte. Não tinha motorista. E nós fizemos o que tinha que fazer. Nós cedemos o motorista, nós cedemos o transporte, e nenhum aluno, dentre esses 8 anos, ficou sem transporte. Porque era nossa obrigação de fazer. Mas a gente fala isso porque é isso. A administração ela acontece de erros, no qual a gente aprende e busca não cometê-los novamente. E eu reforço aqui, eu fico feliz pela presença, mas eu fico triste por terem que estar aqui por um aumento que já era para estar no bolso de vocês há muito tempo. E eu acho que a dificuldade maior para quem é professor, hoje em dia existe a terceirização da responsabilidade. Muitas vezes os pais não dão aquilo que é necessidade para os seus filhos e acaba sobrecarregando os professores. Vocês têm que ensinar os nossos alunos, não educá-los, e muitas vezes isso acontece. Eu sou pai da Antonella, a Antonella ela frequenta a nossa educação infantil, e mesmo tentando dar todo o apoio que ela necessita, ainda assim passa trabalho. Não é fácil. E a gente sabe do empenho e dedicação de vocês. E é justo vocês receberem esse aumento, não é justo ter que lutar por eles, mas realmente é isso. E eu reforço aqui a vocês, vocês não devem satisfação a ninguém. Vocês têm que chegar em casa, olhar no espelho e sentir orgulho, porque o que está acontecendo hoje aqui é resultado do trabalho de vocês. A gente só está aqui fazendo um roteiro isso. A gente tem que aprovar para que vocês recebam. Mas esse projeto, quem fez, foram vocês. Tá? E vocês merecem todo o mérito do que está acontecendo aqui hoje. Já foram falados aqui de todos os convites, né? Gostaria nessa fala aqui, falar um pouco do que aconteceu em relação a essa van da APAI, né, uma política pública. Oi? Sim, hoje né, o prefeito Oswaldo, né, falou que a gente já está com toda a documentação, todas as informações já a nível de Estado, já postas a ele, só falta uma questão burocrática mesmo do Estado liberar, né, essa possibilidade de recurso. Então, se o que é de responsabilidade da Prefeitura para que o Te Acolhe aconteça no nosso município, já foi feito, a fim de informação para a nossa população, né? Então, a gente depende mais dessa questão do Estado fazer a coisa acontecer. E quando a gente fala aqui de parlamentar, de deputado, a política pública ela só acontece de uma forma: dinheiro. Não tem outra forma. A gente precisa de recurso, precisa de emenda parlamentar. Então, todos os parlamentares que por aqui passam, todos, pode estar aqui, pode ajudar, pode fazer, é muito legal, mas deixa recurso. É o que a gente vai fazer e que vai transformar a vida das pessoas. É por isso que a gente fala tanto aqui do Alceu e do Luciano, porque são todos os anos, né? É emenda de 4 milhões, é indicação de 2 milhões, é recurso de 500 mil, é o nosso cotidiano. Eles recebem o voto, mas eles também fazem por merecer. E é por isso que a gente tem que ser meio bairrista, né? Quando a gente tem um deputado, a gente está falando aqui de uma coisa muito importante. Os professores que ingressaram a partir de 2004, estes, né, não receberão aumento. A gente precisa de parlamentares a nível federal que nos entenda, que nos ouve e que a gente tenha o contato. E esse privilégio nós temos. Nosso telefone, meu está ali na mesa, tenho o contato do deputado Alceu Moreira, eu posso ligar para ele agora. Ele pode até não atender, mas ele vai retornar a ligação e eu vou falar com ele. Não é com assessor, não é com ninguém, é com o próprio deputado, que se eu falar qualquer rua aqui de Terra de Areia, ele conhece. Essa é o nosso orgulho, né? É isso que nós trabalhamos muito tempo para acontecer.
Eu vejo aqui agora, há um tempo atrás, nós recebemos do senador Heinz, R$230 mil. Muito bom receber esse recurso, né? Foi destinado para o hospital, né? Mas a gente também tem o senador Lazier Martins, não recebeu nenhum voto aqui no município, e ele indicou um ônibus de 500 mil para a nossa Secretaria de Educação. Então a gente vê, né, um senador indicou uma emenda parlamentar, eles têm praticamente 60 milhões de reais de emenda parlamentar por ano, e a gente ia receber 230. É ótimo, mas a gente tem potencial para receber ainda mais. Então é isso que a gente pede. Todo parlamentar que vem aqui pedir o voto, que vem aqui e faça esse voto por merecer e deixe o recurso e a política pública. Flori, um dos municípios que mais tem máquina que presta serviço para o agricultor. Itati. Itati tem mais máquina do que operador. Né? É um empenho e dedicação. Isso é emenda parlamentar, isso é o Partido Progressista que atua e desempenha, e isso é um legado que fica numa gestão que é que nem aqui aconteceu, né? A gente tem um prefeito reeleito e o seu sucessor eleito. Isso é sinal de que a gestão fez o que tinha que fazer. Então, dessa forma, é um agradecimento, de deixar a nossa opinião aqui sempre à parte, e que esse dia fique marcado na história de vocês, e que tão logo, no final do ano, como foi falado, que a comissão permaneça atuando, e que este aumento, né, esse segundo aumento, que possivelmente já conseguirá atingir o piso, aconteça, e que vocês não tenham que lutar por um direito que já era de vocês há muito tempo. Parabéns. Na hora certa, vereador. Ouvimos aí, então, o pronunciamento do vereador Pedro. Dia 24, o prefeito até me convidou para estar presente em Porto Alegre. Uma reunião, uma audiência lá com o nosso vice-governador, o Gabriel. Eu não sei se é para bater o martelo sobre a estrada de Cornélios, mas mais ou menos isso, né? Nós vamos confiante, entendeu? Nós vamos ganhar ali do CTG até Cornélios. Então, dia 24, eu estou falando isso, que os vereadores que quiserem me acompanhar, tá? Pode me acompanhar juntamente com o prefeito. Nós vamos até o Palácio do Governo para falar com o vice-governador, o Gabriel. A palavra continua com os vereadores para explicações pessoais. Nesse momento, nenhum vereador mais querendo falar. Nós temos aqui hoje o secretário Marcelo. Ele fez aniversário dia 13 de 9 agora. Foi sábado, né? Dia 13, sábado, né? Então eu quero parabenizar ele, dar os parabéns, e que Deus continue abençoando esse moço que trabalha com nós ali de recepcionista. Meus parabéns, Marcelo, e que Deus continue te abençoando. Quero parabenizar também o Pedal da Pai, o pessoal que se organizaram, a organização, parabéns à Pai. Também parabéns a vocês, professoras, professores, os vereadores que estão aqui, a todos que estão em casa, estão nos ouvindo, o ex-prefeito Flori, que está aqui nos assistindo. Então, nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 22 de setembro de 2025. Boa noite a todos. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês voltarem sempre, os vereadores vão falar bonitinho na tribuna ali. Muito obrigado.